Secretária, pergunta que não quer calar. O cadastramento abriu nessa semana e aqui o jornalismo da TV Paranaíba recebeu inúmeras reclamações de pessoas que não estavam conseguindo fazer ou o agendamento ou o cadastramento. Às vezes a dificuldade até de nos explicar em qual fase eles estavam. Quero saber o seguinte, esse sistema funcionou ou não funcionou? Funcionou, Danilo. A gente teve assim, uma dificuldade grande até em função da ansiedade da população de Uberlândia, né, que ficou aí esses últimos anos sem ter a possibilidade de se cadastrar junto ao Cadastro Municipal de Demanda Habitacional. Então, essa ansiedade trouxe uma pressão muito grande. É importante esclarecer assim, que, num primeiro momento, né, desde o início do mês de outubro, a gente está num movimento de recadastramento. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo. Só estavam abertas a possibilidade da pessoa que estava no cadastro municipal, ao longo dos anos aí a pessoa foi se cadastrando e foi se recadastrando para se manter ativo no cadastro da prefeitura. Então esse foi o primeiro chamamento. Esse foi o primeiro recorte. Até na sexta-feira, dia 20. Então era só o recadastramento. Perfeito. Eu vou te dar um dado aqui só para a gente entender assim, o quanto a ansiedade das pessoas, e é natural, a gente entende isso perfeitamente. Todo mundo que não tem a moradia quer se recadastrar, quer se cadastrar, né, para participar de um programa, de uma eventual liberação de unidades habitacionais para a cidade de Uberlândia. Então, perfeitamente compreensível isso. Mas do início de outubro até agora, na sexta-feira, dia 20, o que a gente tinha era a abertura para o recadastramento. Das 10.500 pessoas que acessaram o sistema da prefeitura, então o sistema, em relação à pergunta se funcionou ou não, funcionou porque 10.500 pessoas entraram. Só que dessas, 2.800 passaram pelo crivo de estar na base do cadastro. Então elas foram liberadas para agendar um horário para poderem se recadastrar. Mais de 8.000 pessoas, ou cerca de 8.000 pessoas, entraram no afã de fazer o cadastro, mas como o sistema tem a crítica de localizar se a pessoa já estava no cadastro antigo ou não para liberar o agendamento, elas simplesmente tiveram negado o acesso porque elas, não estando no cadastro, elas não tinham que se recadastrar, elas simplesmente não estavam aptas, né? Abrimos no dia 16 as 480 vagas para o feirão, né, de ontem, sábado e hoje, domingo. Então são 240 pessoas que vão poder fazer um novo cadastro, né? E hoje, no domingo, a gente está abrindo as vagas para todo o restante de outubro e para o mês de novembro, para que novas inscrições, né, pessoas que não estão no cadastro, elas possam se dirigir à plataforma de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação e aí sim, com calma, com tranquilidade, com horário agendado. É importante frisar isso, todos os atendimentos serão agendados. Então, não precisa de correr até a prefeitura. Nós temos aí um prazo longo para fazer esse cadastro. As unidades habitacionais não foram disponibilizadas, então o que a gente está fazendo nesse momento é atualizando os dados de quem estava no cadastro. Esse precisa de ser atualizado para ver se a pessoa continua atendendo a regra do programa Minha Casa Minha Vida, e abrindo para conhecer qual que é o tamanho da demanda que nós temos real no município de Uberlândia. Pois é, secretário, vamos dividir esse boi em bifes aí para a gente entender melhor o passo a passo. Muitas pessoas telefonaram aqui para o jornalismo da TV Paranaíba relatando o seguinte: olha, eu tento fazer e o sistema está inoperante, o cadastramento, o agendamento. Isso aconteceu, em alguns casos o sistema ficou inoperante, e se ficou, por que ficou? É a primeira pergunta. E segunda, por que não liberou todas as vagas? Esse negócio de parcelar 400, 600, não sei o quê, isso aí é que está dificultando a fila, não é não? Não. É muito importante essa pergunta que você faz. O primeiro ponto é a questão de não ter liberado todas as vagas. A gente podia simplesmente ter feito uma liberação.
Como o sistema é novo, ele precisa de ser estressado, o sistema apresentou falha, sim, como todo sistema apresenta. Qualquer banco que você trabalha, chega uma hora que você quer usar ali o Internet Banking e você simplesmente não consegue fazer um pagamento. Sistema, né? Tecnologia, a gente sabe que dá bug. Esse caso específico, o sistema de agendamento, e aqui tem um ponto importante, nós trabalhamos para que todo esse processo não fosse presencial, fosse online. O sistema foi desenvolvido, e na fase de testes a gente concluiu e a gente conseguiu mostrar isso para o prefeito, que tinha demandado que fosse tudo online, da dificuldade que o público teria para fazer esse recadastramento e o cadastramento online. É um volume de documentos muito grande e a gente entendeu que o risco dessas pessoas não conseguirem fazer e partirem para uma solução de procurar um terceiro para fazer isso por eles, às vezes arcando com custos, se sujeitando a colocar documentos pessoais na mão de um terceiro que a gente não sabe que uso que seriam dados a esses documentos, a gente entendeu que isso não seria oportuno. Tá? Então, a ideia era sim fazer tudo de maneira eletrônica, tudo de casa, mas a gente concluiu que seria um risco muito grande. O sistema teve problemas, então desenvolvemos um novo sistema, o sistema de agendamento para atendimento presencial. Teve problema, sim, claro que teve, a gente não vai aqui falar que não teve, porque teve. Várias pessoas agendaram na hora de gravar, ele não gravou, a tecnologia correu e todo dia à noite, nesses últimos 10 dias, todos os dias subindo uma versão nova para corrigir um erro que simplesmente a gente não sabia, ele foi se apresentar no momento do uso, né? Mas o grande problema, Dani, eu posso te garantir isso, o grande problema que teve com a rejeição, as pessoas não conseguirem agendar, foi que a pessoa tentou fazer o agendamento na fase de recadastramento, porque 90% do período que a gente viveu até agora só estava aberto para recadastrar. E 80% das pessoas que entraram e não conseguiram e estão questionando, elas não conseguiram porque não estavam no cadastro. Aí o sistema funcionou, ele filtrou, cortou a pessoa e não permitiu que ela fizesse o agendamento. Tá? Não liberou um horário para que ela agendasse, porque não estava aberto, era o momento de recadastramento. Agora, a partir do feirão, a partir desse final de semana, aí sim acaba essa questão de recadastramento, de cadastramento, aí nós vamos ter a agenda aberta para todo mundo. Para todo mundo, e aí assim, por que não abre aí por 6 meses essa agenda? Porque a questão é a seguinte, quanto mais o servidor vai atendendo, mais ele vai se especializando, mais rápido ele fica nesse atendimento. Então, se eu abro a agenda para todo mundo com 30 minutos, por exemplo, de atendimento, daqui um pouquinho eu percebo que eu posso reduzir isso para 20, para 15, para 10 minutos de atendimento, aí eu já não consigo mexer porque a agenda foi aberta e ela está gravada, aí eu não consigo fazer ajustes. Então, eu preciso, sim, e aí é uma questão de atender lá a demanda da tecnologia, eu preciso de abrindo ela por curtos espaços de tempo, porque eu abro ela 2 semanas com 30 minutos, a hora que eu percebo que o servidor já está em condição e o sistema já está estressado bastante, não está apresentando mais bug, eu reduzo isso para 20, depois eu posso reduzir para 15, posso reduzir para 10. Se eu abro ela por 6 meses, por exemplo, com 30 minutos, aí eu simplesmente tiro a condição de eu acelerar esse agendamento, colocando tempo menor de atendimento. Tá? Então, assim, a explicação é essa. Tá? Nós estamos nesse momento de estressar o sistema, de deixar o servidor cada dia mais preparado para fazer esse atendimento, que ele não fazia há muito tempo, né?